Shalom, shalom, você que me assiste, de volta Marcos Silva e o programa Ava Israel, hoje o 537 da nossa série, encerrando a primeira carta que o apóstolo Yohanan, João para cristão, escreveu para Carral, a igreja do Eterno que está por toda a terra. O programa de hoje você não pode deixar de assistir, porque estamos encerrando a carta que o apóstolo Yohanan João escreveu, e no capítulo que é o mais complicado de se explicar para o cristão e as pessoas que foram doutrinadas seguindo os ensinos de homens que só entendem de letras. Leia a letra, são teólogos, trabalham com teorias, com estudos, especulações que eles acreditam que o texto está dizendo, quando na verdade não é. A palavra de Deus, a palavra do Eterno, de Hashem, está para as pessoas que realmente o buscam de todo o coração, todo o entendimento, de todo o seu poder, toda a sua força. Investe tudo nele para poder aprender dele. Tem que ter intimidade com o Eterno para que ele lhe mostre o que realmente a letra está dizendo. E esse capítulo 5, encerrando essa carta de Yohanan, é realmente muito complicado e tem trazido muita gente para a perdição, acreditando que estão indo no caminho de vida. Então, se você tem dúvida ou tem interesse em saber o que eu vou falar, não deve sair daí. Convido você a continuar conosco, porque dentro de instantes estamos de volta com mais um programa Ava Israel, para mim e para você. Mais uma vez, shalom, shalom, a paz do Eterno para você que nos acompanha. Marcos Silva, hoje o programa 537 da nossa série, encerrando a carta que o Eterno deu a Yohanan, o apóstolo João para você cristão, no seu capítulo 5, como disse, um texto muito difícil, muito complicado, que tem levado muita gente para a perdição, achando que está indo no caminho de vida. Na verdade, estão indo para o caminho de morte para a palavra. Entenda que eu não estou dizendo que você que está andando fora da palavra é realmente um condenado ao fogo, como a igreja se instituiu, ou ao inferno eterno. Eu não digo isso, estou dizendo que o que a palavra está afirmando. Se você crê, amém. Não crê, aí a coisa é sua como eterno. Estamos aqui para mostrar para como ela realmente é. E como eu já disse, você não vai encontrar em nenhum canal da YouTube, digo sem medo de errar, o que eu ensino aqui. Não vai mesmo. Porque as pessoas, a maioria delas, quase 100% delas, só entendem de letras. E de religião, de liturgia, de rito, e de querer impor às pessoas o que elas acreditam como verdade. Eu estou falando aqui o que a palavra realmente está dizendo, isso é, se você tem ouvido de ouvir para entender, e se você tem olhos para olhar e enxergar o que você está olhando. É isso que a palavra está dizendo. Se vê diferente, é a sua fé, e isso desde o começo da minha série, desse programa, que eu começo a dizer a você, que eu sempre digo a você que me assiste, que você deve andar segundo a sua fé. Agora, você deve meditar, ouvir o que eu vou falar, pensar e tirar suas conclusões, porque é assim que devemos viver. Nós aprendemos com o que ouvimos, com o que falamos, com o que praticamos, com o que estudamos, com o que lemos. Essa é a razão de o ser humano existir, para ser aperfeiçoado. Então, se eu falo algo que você realmente pode entender, ouvir entender, ótimo. Se não, eu continuo na sua fé. E se você puder refutar o que falo aqui nesse programa, por favor, faça isso. Saiba que refutar é você me provar o contrário. Dizer que eu estou errado e mostrar porque você está certo do modo que eu tenho mostrado aqui a você. Você não vai refutar nunca o que eu aqui falo. Porque eu falo da verdade que é a palavra do Eterno. Não o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia tem a palavra de Deus. Ela
outrora já foi para mim, como deve ser para você, e deve continuar assim se você crê nisso, a palavra do Eterno. Mas ela não é a palavra do Eterno, ela tem a palavra de Hashem, para quem pode ouvir e entender, quem pode olhar e enxergar o que está escrito. Você que me acompanha sabe que no programa passado eu abordei um tema muito forte, tremendo, que é a história de Deus ser amor, o amor de Deus. O que quer dizer amor de Deus? Expliquei a você. Existe o amor que é Deus e o amor de Deus. Eu expliquei isso no programa passado. Quem ama ao próximo, como eu expliquei, disse a você o que é amar ao próximo, na verdade, não é nada de estar com beijinho, com carinho, com falinha mansa, amável, não. Amar o próximo é assistir o programa 536, você vai saber o que é, se você não assistiu. Recomendo que assista. Isso é amar. É você estar no amor de Hashem. Porque Ele é amor. E você só consegue isso se você se livrar, como o capítulo 4 fala, dos falsos profetas. Das pessoas que estão aí, atrás de púlpitos, de bemas, nas igrejas, nas sinagogas, ensinando o que elas entendem como verdade e que na verdade não é verdade. Porque o Eterno não tem duas palavras, ele tem uma só palavra. Ele não é para que minta, nem filho para que se arrependa. Não é nada disso. A palavra dele é uma só, não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque não há variação nele. O que tinha de ser construído já foi, não cabe mais nada. Quando acabou toda a criação, na metáfora da Bíblia, do Gênesis, do Bereshit, diz que ele falou, Tov Meod, Tov Meod. Maravilhoso, perfeito, tá perfeito. Então, quem é você, quem sou eu para acrescentar ou retirar aquilo que achamos que parece estar errado? Pensa nisso. E no programa de hoje vamos encerrar essa carta para mostrar a você algo muito terrível que as pessoas têm lido a letra, porque a letra realmente é para quem realmente entende de letra. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que ensinam essa palavra. Entende de letra. Sabe falar bonito, tem boa colocação, didática, boa apresentação, tem tudo de bom, belo, magnífico, encantador, para enganar as pessoas. Porque é isso que o mundo Olam Hazé nos oferece. É só a aparência, ilusão. O mundo da aparência é isso. E as pessoas vivem de aparência. Já disse algumas vezes, e é verdade, cada dia mais se confirma que nós vivemos, pelo menos nos últimos 200 anos, e mais precisamente 50 anos para cá, de 50 anos para cá, uma sociedade chamada de PPA. Sociedade de humanos que vivem do prazer, da pressa e da aparência. Quem pode negar isso? O mundo hoje está cada dia mais acelerado. As pessoas estão cada dia mais sem tempo. O tempo está voando. Como o dia está passando rápido. Um corre-corre desgraçado. Vivendo de aparência. Vendendo o que não tem. A aparência dela é essa. Roupa de grife, carro que não pagou as prestações, carro que tem hoje, no outro dia vem o mandado de busca e apreensão para tomar o carro, joias que não são delas, aparência só, maquiagem. É isso que a sociedade vive. Infelizmente é isso. E prazer de sexo, de comida, glutarrões, beberrões, mundanos. Isso é a sociedade, que eu já cantei a bola, que foi cantada antes por Raul Seixas, a sociedade alternativa. Sociedade alternativa de gente tatuada, com piercing, linguagem chula, música que diz que a música não é música, é lixo, só com patifaria e imoralidades. É isso que a sociedade que se vê hoje. Gente cada dia mais egoísta, amante de si mesmo, pessoa desgraçada, como disse o apóstolo Shaul Shalia lá na sua segunda carta, melhor dizendo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Leia a sua Bíblia. É o que está vendo a sociedade. Então, eu quero começar o programa de hoje lendo agora Yohanan, capítulo 5, do verso 2 ao verso 5. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Porque amar a Deus significa
obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa confiança. Quem é que vence o mundo a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o emissário, é o Filho de Deus? Esse texto é um texto realmente que pela letra, quem lê, está mais claro do que o sol, meu dia, no dia, sem dúvidas. É óbvio. Mas isso quando você lê apenas a letra. Mas essas palavras são muito tremendas, muito profundas, para quem realmente tem intimidade com o Eterno, para poder entender isso. Está falando que o amor que é Deus, e que tem que estar em nós, que é o amor de Deus, que Ele é amor e justiça, tem que ser justo. Mas, para que Ele de verdade exista, o texto está claro. Obedecer os seus mandamentos. Não são mandamentos, instruções, ensinos de profetas, gurus, rabinos, mestres, os sábios da lei de Israel, dos judeus, os iluminados, os babas. Não é esse tipo de gente. É a palavra de Hashem. E a palavra de Hashem, do que do céu e da terra, que o mundo cristão e o mundo humano já entende por Deus, ela só foi vivida e apresentada 100% como ela é, através do enviado, do emissário, do servo amado dele, Yeshua Ben-Yosef, que você entende e toda a Bíblia fala de Filho de Deus. E eu já expliquei, já mostrei de forma irrefutável por que há tanta menção a esse nome Filho de Deus, quando na verdade Deus, Hashem, não tem filhos, ele tem criaturas. Agora, realmente o Eterno criou um ser perfeito, modelo perfeito para toda a criação dele, que é chamada por ele, denominada de nação santa, ou seja, povo separado, seres separados, sacerdócio real, de verdade, sacerdócio que serve ao reino, de verdade, o reino dele. Esse sacerdócio está debaixo do reino de Hashem, povo de sua propriedade exclusiva. Pai nenhum é dono de ninguém. Não existe isso. Pai é pai, mãe é mãe. Mas pai não é dono de filho. Filho não é propriedade do pai. Não. Entende isso? E mãe também. É por isso que a Bíblia diz que os filhos são do Eterno. São presente dele. A princípio, os primogênitos. São separados para ele. Que deve ser modelo para que o resto siga os seus passos, andando como a figura santa, perfeita, criada antes que tudo existisse, pela qual tudo existe, por causa dele e para ele, que é o ser perfeito, o homem espiritual, não na matéria, chamado Adam Makadimon ou Adam Kadimon. A criatura perfeita, criada antes que tudo existisse no céu e na terra, e que está com Hashem, o início de todas as coisas. Porque ele, essa criatura, saiu de Hashem. Como eu e você, não nesse corpo. Ontem falava com um colega meu que o nosso corpo é passageiro. Todo corpo é passageiro, vai apodrecer e vai desaparecer na terra como fezes, cocô. Vai desaparecer, porque somos isso. Viemos da terra, nessa carne, nessa forma, nessa aparência, nesse mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo da realidade aparente, para desaparecer, para voltar como alma para Hashem, o Criador. Se realmente nos purificamos. Fomos purificados pela sua palavra. Porque ninguém volta para o santo sendo imundo, sujo. Não existe com o Eterno gente imunda,
a alma imunda, suja, manchada. Não existe. Ela tem que se limpar. E para isso é vencer a carne. Por isso que o texto é fantástico. Aí ele fala uma coisa fantástica, tremenda. Quem é que vence o mundo? Porque se nós estamos com Hashem, somos mais do que vencedores, vencemos o mundo. Porque eu posso e você pode. Na verdade, temos poder naquele que realmente nos dá poder. Que a sua Bíblia cristã diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, o termo não é esse. O termo é: tudo posso naquele que me dá poder. Eu só posso ter poder se eu andar em santidade com o Eterno. Que o poder é dele. Nada tem poder além de Hashem. O poder é dele. Só ele tem poder. Ele nos outorga, ele nos comissiona a manifestar o seu poder e a sua glória quando de verdade acreditamos que ele enviou um ser humano com o espírito dele, na figura pura de Adão Macadimon, que foi criado como protótipo de uma criação perfeita, que você entende por filho. Ele enviou o seu filho, primeiro, o primogênito da criação, porque ele realmente, o Adão Cadimon, o espírito perfeito, que é o espírito do varão perfeito, que é o que temos que voltar a ser, porque fomos assim criados, homem, e não ser humano. O ser humano não é criação de Deus. O ser humano não é criação de Deus. O ser humano é a criação da queda, da transgressão, dos desejos, da carnalidade, da irreverência, da insubordinação, da insubmissão, do atrevimento, de tudo que o apóstolo Shaul, Paulo para você, descreve lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, como já falei anteriormente. É isso que é o ser humano, não uma criatura de Deus, porque a criatura de Deus, de Hashem, é o homem chamado varão perfeito. O homem que o Eterno criou, homem e mulher, varão e a varoa. O homem e a mulher, o macho e fêmea. O homem é isso. A outra parte do homem é fêmea. Ela é perfeita para ele. A mulher existe por causa do homem. A mulher existe por causa do homem. Isso é uma metáfora também para você entender que o mundo que o Eterno criou existe por causa do homem. É a história do Shabat, já expliquei. O sábado não existe. O homem não existe por causa do sábado, mas o sábado existe por causa do homem. O Shabat, o descanso, o mundo da eternidade, o mundo da perfeição, foi feito para o homem. O homem, não para o ser humano. O ser humano é, de verdade, é o ser da perdição. Aquele que transgrediu, é aquele que não obedece aos mandamentos do Eterno. Então, se você, seja quem for, você pode andar de Bíblia, com Torá, com qualquer livro religioso, pagando promessa, sendo bonzinho, sendo amável, falando bem, cheio de dinheiro, cheio do que for, nessa vida, se você não voltar ao estado de varão perfeito, a sua alma não se limpar, você não vai estar com o Eterno. Você não pertence a ele. Você pode pertencer a qualquer outro Deus, não ao Deus da Bíblia. E eu falo aqui de Deus da Bíblia, que é Deus de Israel. Deus de Israel, não é os países de Israel. E você sabe disso, já disse mil vezes. Israel é o povo. Essa santidade, essa sociedade, esses seres perfeitos que ele criou. A sua imagem para a sua semelhança, de tudo. Entende isso? Essa é a verdade. Então o texto é fantástico. Está muito além do que ele te ensina. Filho de Deus, só é filho de Deus como criatura se anda segundo ele. Se obedece aos seus mandamentos. O mandamento eterno é só obedecer, ipsilíteres, os 10 mandamentos. Se você seguir os 10 mandamentos, que foi desdobrado aí por homens, 613 mandamentos, instruções a mais, homens que trouxeram cargas e julgo para as pessoas, com liturgias e ritos, você vai se perder. Por isso que Yeshua veio resumir, mostrar, ser prático, objetivo. Se você não é assim, você não pertence ao Eterno. O Eterno é assim, prático e objetivo. Agora, ele dá a prova. Você está numa prova, eu estou numa prova. São
questões variáveis, com muitas coisas que podem enganar. Já disse, uma vírgula, um artigo, uma preposição vai fazer você errar se você realmente não é dele. Se você não tem intimidade com ele. Se você não colocou no seu coração essa instrução. Como que alguém disse que é filho de Deus, é servo de Hashem e tem um dia de descanso, tem um descanso, tem um dia para o seu Deus, que não é o Shabat. Dá para entender isso? Como que alguém que diz que é filho de Deus, servo de Hashem, servo de Deus eterno, e a sua Páscoa é uma Páscoa de coelho, de um domingo da ressurreição, de um homem que agora, para esse povo, é Deus, que não é a Páscoa da Bíblia, não é a Páscoa do Deus de Israel, da Bíblia não, pode ser Deus da Bíblia. Essa Páscoa realmente é a Páscoa de um novo Deus, que eu sempre digo aqui, que é o Deus dos cristãos, baseado no Novo Testamento, que não existe, obviamente, né? Deus não tem duas palavras, Deus, o Eterno não tem duas palavras, é uma só. Mas você crê nisso, isso é com você e o Eterno. E para esse programa de hoje, nós vamos fechar isso de maneira definitiva, essa carta de Yohanan, lendo com você ainda no capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Yeshua o Messias, não apenas com água, mas com a água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 estão de acordo. Na sua versão diz é estão em unidade. Se aceitamos o testemunho humano, o testemunho de Deus, de Hashem, é mais valioso, pois é o testemunho dado por Deus acerca de seu filho, da sua criatura, do seu servo amado. Os que mantêm a confiança no Filho, no enviado do Eterno de Hashem, Filho de Deus, têm esse testemunho em si mesmos. Os que não mantêm a confiança em Deus fazem dele mentiroso, porque não confiaram no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho, de seu servo amado. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em Yeshua, seu Filho. Eu já ouvi tanta coisa, tanta besteira, ignorância da parte de muita gente, inclusive de gente que erudita, conhece muito de hebraico, muito de teologia, muito de história, filosofia, gematria, eruditos realmente, a não entender na verdade o que esse texto está dizendo. É um texto realmente muito difícil para quem vê letra, falando aqui de espírito e sangue, água e sangue, e depois junta a testemunha de 3: o espírito, a água e o sangue. O que é isso? Eu sei, você já ouviu isso de seu pastor, de seu profeta, de se dizem iluminados, entendidos da palavra, várias explicações acerca disso. Mas, na verdade, eles disseram a verdade? Estão sabendo o que isso quer dizer? Por que Yohanan traz esse assunto no final dessa sua carta, primeira carta para a igreja, para Carral? O Eterno está pela terra toda. Por quê? Água e sangue. Água e sangue. O que é para você água? Água é água? Sangue? Para o cristão que foi ensinado dessa forma, é água e sangue. Yeshua, o Jesus Cristo, nasceu da água e do sangue. O Jesus Cristo, quando foi crucificado, derramou água e sangue. É isso que o texto está falando? É óbvio que não. Mas para você deve ser. E eu acredito que vai continuar sendo. Mas não é isso que o texto diz. O que quer dizer água aí? A água é o que Yeshua, que você entende por Jesus Cristo, disse várias vezes, inclusive no Evangelho, ou seja, no quarto Evangelho de Yohanan, seja de João, o quarto Evangelho que é Yohanan, ele fala: se alguém, pode ser você, que está me assistindo agora, crê no que diz
que dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Lembra disso? Eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Água da vida. Que água é essa? O que é a vida? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. O que é a verdade? Perguntou Pôncio Pilatos ao próprio Yeshua, que você chama de Jesus Cristo. Lá em Yohanan capítulo 18. O que é a verdade? E ele respondeu. E a resposta está aí agora para você. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Não vem falar de água. Água do rio Capibaribe, do rio Nilo, do rio Amazonas, do rio Damasco, do rio Sena. Não é rio, água de rio. Da palavra, davar, a palavra que sai da boca de Hashem, o Criador, e pela sua boca, essa é a metáfora, obviamente, criou tudo que existe nos céus e na terra. Isso é a água, a palavra do Eterno. E agora, o que é o sangue? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Já vi até uma música, umas canções de cristão que é triste. Hoje, a primeira vez que eu ouvi, eu achei até engraçado. O sangue de Jesus me salvou. O sangue de Jesus que morreu na cruz, derramado na cruz, me salvou. Ou você não sabe disso? Nada a ver. É sangue material. Está falando da matéria do sangue que eu tenho e você tem, todo ser vivo tem. Não estou falando de sangue, está falando da natureza pura que está em Hashem, passada para Adama Kadimon, Mashiach, Yeshua, para mim, para você, que anda segundo a sua instrução, segundo a água da vida, que bebe da água da vida. Quem tem sede, disse Hashem pela boca de Yeshua, para você, Jesus Cristo, venha a mim e beba. Beber o quê? Cachaça? Vinho? Água? A fonte da vida é a água. A palavra. Davar. Palavra que deu origem a tudo. É complicado para quem só estuda, com quem sabe letra, entender isso. Não tem como. Não tem como. Aí vem a história, fechando esse capítulo. Há 3, confirmando o que eu acabei de falar, né? Que dá testemunho. Veja só, há 3 que dá testemunho. Foi o que Yeshua falou. Eu vim dar testemunho da verdade, da palavra. Viver a palavra. Praticar a palavra. Não como a gente diz por aí, viva a palavra, viva na palavra, não saia da palavra, viva na palavra. Mentira! Não guarda sábado. A Páscoa dele é Páscoa de coelho. É Páscoa do domingo, domingo da ressurreição. É a Páscoa dele, desse povo. Não anda segundo o ensino do Eterno. Não anda. Não pode. É incompatível esse tipo de fé. Não faz sentido. Há 3 testemunhas. Há 3 testemunhas que dão testemunho. Há 3 testemunhas. O Espírito, a água e o sangue. O que é o Espírito? Essa carta de João, de Yohanan, fala que o Eterno Hashem é o quê? É Espírito. Ele é amor. Mas a Bíblia diz que ele é Espírito. Deus, o Eterno Hashem, é Espírito. E o próprio Yeshua, o seu Jesus Cristo, aí para você, cristão, lá em Yohanan capítulo 4, fala com uma mulher samaritana. E dizem que se você que é judeu fala comigo, e vocês judeus adoram lá adoração em Jerusalém, aqui nós em Gerazim, no Monte Gerazim. E Yeshua falou o que para ela? E para mim e você agora? Deus é Espírito. E importa que o adoremos, se realmente adoremos Ele, em Espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Eterno nessa carne. Você tem o direito, você tem o poder, se você assim quiser, em Eterno, que o Eterno vai lhe dar, para que você volte ao estado de varão perfeito, que é espiritual. Você está na carne, mas a carne não lhe vence. Você domina a sua carne. A sua Yetzirará é dominada pela Etzetová.
que é inclinação para o que é bom, bom para o eterno, não para o mundo, não para o seu pastor, para o seu profeta, para o seu guru, para o seu instrutor, não, nem rabino, nem mestre da lei, não, mas para Hashem. É isso. Aí é o testemunho. Deus é Espírito. Espírito, água e sangue. Natureza pura, água pura, não água envenenada e Espírito puro. Por isso, diz Yeshua acerca de Hashem, seu Criador. Eu e o meu Criador e meu Pai, aquele que me trouxe a origem, somos um. Porque temos o mesmo Espírito, que é dele. Temos a sua palavra, que é a água da vida. E temos a sua natureza, que é pura e inviolável. Tremendo esta palavra. Eu espero que essa carta que Yohanan escreveu a você, que aqui mostrei, possa ter feito alguma diferença, ainda que pequena, na sua vida, ou tenha mudado os seus conceitos. Graças a Hashem, mais uma vez estamos encerrando o programa. Como de sempre, vamos encerrar o programa agradecendo ao Eterno por mais esse privilégio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Bendito seja o Senhor, nosso Deus do Universo. Toda Rabá, Shel Yeshua, Hamashiach, Shel Hai. Obrigado por Yeshua, Hamashiach, Shel Hai, pela vida. Toda Rabá, pelo testemunho de Yeshua na nossa vida, que nos fez andar segundo a tua instrução e voltar ao estado de varão perfeito que assim tu deseja de nós. Toda Rabá. Muito obrigado, Adonai Elohim melech olam, o nosso Deus, Rei do Universo. E você assistiu o programa, o nosso Toda Rabá. Muito obrigado por sua presença conosco. Como de sempre, mais uma vez, a você, seu Senhor, desejamos uma semana, uma Shavua Tov de bênção, que você receba a Shalom, meia Adonai, a paz de Adonai, o Criador, Hashem. E, obviamente, você que nos acompanha, que é a ovelha da casa de Israel que estava perdida junto comigo e fomos achadas, estamos lembrando, e é óbvio, que vamos guardar o Shabbat, que estava na vez chegando. Assim sendo dessa forma, mais uma vez, letra Ot, até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.